Eu fiz o método CIS, né, como tu já mencionou. Eu acho que é importante a evolução, né? Eu acho que esse acompanhamento é importante. E o que eu busco é crescimento, crescimento pessoal, é me desenvolver cada vez mais, né? E, e o autoconhecimento, né? Eu acho que isso é o mais importante. Show. Fabi, acho que tá mutado o seu. Ah, agora foi. Eu abri agora. Então, eu me chamo Fabiola, eu trabalho como professora e estou fazendo o curso mesmo para conhecer até mesmo um pouco mais de mim e para me permitir em algumas coisas um pouco mais. Uau. Ok. Renata, pode falar que já liberou o mic. Oi, Aí, meu nome é Renata. Eu já participei de um curso do Gustavo, que foi muito importante na minha vida. Então, quero dar continuidade para aquelas coisas que eu descobri que eu sou capaz. uau. Tânia, minha querida, que tá bem enrolada aí, deve estar bastante frio aí por Matos Costa. Então, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Tânia. É, Bem, filho, o meu filho quer dar oi pra todo mundo, tá? Bem rapidinho, amor. Vem. Fechou. Não quer mais? Então tá, Desistiu. desistiu. Ele queria muito dar oi. Então vem rapidinho, amor, que tem que respeitar o horário. Diz oi. Diz oi. E aí, lindão, tudo bem? Vai lá. Oi, Vai lá, amor. Pronto, agora vai lá. Querido, Esse horário pra mim vamos ter que fazer junto com o Arthur, hein? não tem Então, problema. eu sou a Tânia, eu sou filha de Deus Pai. Isso é algo que eu descobri no início dessa jornada. Eu fiz o método CIS no mês de dezembro, lá em Chapecó, e foi onde nós iniciamos uma nova jornada, né, Gustavo? De, de conhecimento, de entendimento. E eu já estou fazendo alguns cursos da Febracis, mas é só o início ainda, assim, tenho muito, muito a percorrer, muito ainda a aplicar na minha vida. E o que eu estou buscando também aqui nesse curso com o Gustavo é realmente a aplicabilidade, né, das ferramentas, das tarefas. Eu tenho um problema uma dificuldade, eu começo e paro, eu começo e paro, né, e é algo assim que eu preciso melhorar muito assim em mim, de começar algo e terminar. Então, esse é um dos maiores desafios para mim aqui nesse curso agora com o Gustavo. Show. Maravilha. Todo mundo se conhece um pouquinho melhor agora. E eu vou explicar basicamente como que vai ser os treinamentos daqui em diante, tá? Todos eles vão ter tarefas para vocês cumprirem. Claro que vão ser tarefas tranquilas de fazer, só que eu preciso que todo mundo faça. Principalmente você que está assistindo, que vai assistir depois esse vídeo, você vai precisar fazer também, tá? Essas tarefas são tarefas, algumas práticas, algumas livro, filmes, e a gente vai ter um compartilhamento na próxima sessão. Então, você vai ter que assistir, prestar atenção, anotar algumas coisas. E por que que existe essas tarefas? Esses filmes, esses livros, essas atividades vão estar trazendo estímulos para vocês. E para reconstruir uma autoestima, você precisa basicamente receber os estímulos certos, na intensidade certa e pelo tempo necessário. Por isso que foi pensado 6 semanas, tá? Para a gente estar num momento que talvez seja até desconfortável essas 6 semanas. Mas é algo que vai trazer muito resultado. Só que tem uma música que se chama A Reforma. Até recomendo se vocês quiserem ouvir ela.
ela fala o seguinte: reconstruir algo do zero, ela é fácil. Ela é muito mais fácil do que pegar uma casa que já está pronta e precisar reformar. Então, se fosse reconstruir uma identidade de uma criança com o estímulo sempre certo, sempre correto, sempre é, da maneira certa, é muito mais fácil do que pegar alguém que de repente está um pouco perdido da sua identidade, recebeu post-its dos pais, dos familiares, dos amigos, falando: ah, você é bagunceira, você não vai ser ninguém na vida, você não presta pra nada, colocando esses post-its na sua identidade. Então, para reconstruir, quando é uma casa, para reformar quando é uma casa já construída, precisa quebrar, certo? Precisa lixar, precisa trocar. Então pode ser que tenha momentos aqui que seja um pouco desafiador e doloroso, mas no final eu preciso que vocês confiem que vai dar certo, ok? E como que vai funcionar? A gente vai precisar identificar em que estado que vocês estão. Qual são o estado atual de cada um de vocês? Onde que eu estou hoje? Porque se eu quero ir para uma direção, se eu vou chamar um Uber, a primeira coisa que vai ter no aplicativo vai ser a sua localização atual. Não tem como você ir para algum lugar se você não sabe onde está. Então a gente vai identificar nessa primeira sessão onde eu estou. Onde eu estou na minha vida? Como que está? O que eu preciso focar? O que eu preciso desenvolver? A gente precisa ter essa consciência. E aqui vai ter ferramentas que pode ser que algumas de vocês já tenham vivido essas ferramentas. E aí eu preciso que vocês observem muito com uma autossabotagem que ela é inconsciente, que fala o seguinte: eu já sei e eu já fiz. Por quando você pensa ou fala isso, você dá um comando pro seu cérebro e bloqueia aquilo. Bloqueia aquilo e os próximos passos. E eu vou te falar o seguinte: eu tô nessa jornada há 4 anos. E tem ferramentas que eu vivo todo mês. E cada vez é diferente. E cada vez aprende algo, tá? Então, se coloquem nesse lugar de aprendiz. E coloque muito amor nas minhas palavras. Porque pode ser que às vezes eu vou fazer uma pergunta, vou falar algo que seja de uma forma mais direta, mas o intuito de tudo é amar a vida de vocês. E entregar o meu melhor. Combinado? Todos vocês estão com papel e caneta na mão? Sim? E a gente vai iniciar que eu vou fazer algumas perguntas e eu preciso que vocês anotem essas perguntas e respondam essas perguntas agora, ok? A primeira pergunta: o que eu realmente quero para minha vida daqui a 5 anos? Vou colocar uma musiquinha de fundo aqui, música de escrever. Deixa eu achar uma música de escrever aqui. Como a gente tem um tempo limitado, se acaso alguém não conseguir responder alguma, responde depois, tá? Próxima pergunta: quem você se tornou nos últimos anos? Próxima pergunta: o que me impede
de alcançar meus objetivos atualmente? Gustavo, Vocês estão repete. ouvindo uma música de fundo? Estão ouvindo uma música de fundo? Baixinha? Sim. Aqui. Repete a última para mim, Ah, Gustavo. ok. O que me impede de alcançar meus objetivos atualmente? Obrigada. Próxima pergunta. Quem são as pessoas que me inspiram e por que elas me inspiram? Próxima. O que me traz verdadeira felicidade e realização? Próxima. Qual é o primeiro passo que posso dar hoje para me aproximar do meu sonho? O final da pergunta, Gustavo, eu não entendi. Qual é o primeiro passo que posso dar hoje para me aproximar do meu sonho? Próxima pergunta. Em quais áreas você sente que está vivendo no automático? Me deu uma travada na minha internet aqui, eu não ouvi a pergunta. Ah, show. Em quais áreas você sente que está vivendo no automático? Próxima pergunta. Pelo que você ainda não se perdoou?
E a última pergunta: onde você mais se abandonou? Ou em que momento você mais se abandonou? Conseguiram colocar a pergunta e já a resposta? Não? Vamos dar 2 minutinhos. São perguntas difíceis? São? Tá bom, 2 minutos e meio, então. Quem precisa de mais 10 segundos?
Quem precisa de mais 5 segundos? Ok? Show. Perfeito, então. Quem topa compartilhar as respostas? Uma de cada vez, tá? Não dá todo mundo ao mesmo tempo. E aí, se ninguém se pronunciar, eu vou escolher. Quem topa? Topa, Renata. Primeiro me fala o que eu perdi aí, porque eu tô. Show. Eu passei algumas perguntas e eu posso te enviar elas no. Ah, me fala que número tá. Eu parei na 4. Tá, eu vou te enviar elas aqui no Whats, aí você já consegue. Peraí que eu fechei o WhatsApp aqui. Jesus, amado. E aí, Renata? Eu não Compartilha posso com a começar, gente? não posso começar compartilhando, porque eu não posso chorar. Entendi. Por que você não pode chorar? Porque eu fiz uma cirurgia, eu tô de cinta ainda, e se eu chorar não Ah, vai ser bom. entendi. É por causa de saúde, né? É, Ok. é que Elaine, Eu vou lendo as minhas respostas, mas assim, as perguntas eu não, não anotei, você foi perguntando, eu fui respondendo, então, entendi. Ok, tá, eu vou te enviar também. Depois vai ter no sistema, naquele registro, as perguntas, tá? tá. Mas enfim, o que eu coloquei aqui, né? A primeira pergunta que tu perguntou foi o que realmente eu quero para minha vida daqui a 5 anos, né? Isso. Então, eu mais ou menos calculei que daqui a 5 anos, vai ser em 2029, então, assim, eu tenho uma filha com 13 anos, ela vai estar provavelmente terminando o terceiro ano do segundo grau, então eu me vejo uma mãe com uma filha entrando numa faculdade, financeiramente eu quero estar rica, isso que a gente tem que pensar positivo, né? Então, vou pensar, Detalhe. meu sonho também é construir uma casa, a casa dos meus sonhos. Hoje eu moro num apartamento, é meu já, graças a Deus, mas quero uma casa e eu tenho essa casa visualizada né, nos meus sonhos, então é uma das coisas que eu quero fazer. Quero continuar viajando, que eu gosto muito de viajar, eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Também penso em ter um. Hoje eu sou funcionária pública, eu tenho meu emprego garantido, mas eu sei que uma hora eu vou me aposentar, então eu preciso ter um. Na hora de eu me aposentar, eu preciso ter algo que eu me sinta feliz fazendo aquilo realmente assim, que seja uma continuidade, né? Porque hoje eu sou oficial de justiça, então meu trabalho hoje é assim, bem, tipo assim, puxado, eu lido só com situações negativas, coisas ruins, e eu quero, depois que eu me aposentar, eu quero mudar totalmente de área, né? Então, assim, eu penso em ter um negócio próprio, né? E hoje, como é que eu me encontro? Eu estou mais equilibrada hoje, eu já tive mais. Já tive Ok. situações assim piores. Quando eu procurei para fazer o CIS, ali o curso do CIS, né? Eu estava uma pessoa muito ansiosa, hoje eu estou mais centrada. Na época também houve algumas coisas do meu trabalho que mexeram muito comigo, então assim, hoje eu consigo lidar melhor com essa situação. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de movimento, energia, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar sempre rodeada de pessoas, né? E gosto de. Eu não posso ficar parada, na verdade. E não sei se um pouco é por causa desse meu trabalho, que às vezes eu, como você falou, assim, a questão do trabalho é uma coisa que entra no meu automático. Uhum. Então, essa correria do dia a dia é lidar muito com internet, muito com. Sabe, isso cansa a mente, né? Não é nem o corpo muitas vezes que cansa, cansa a cabeça.
o que eu preciso para alcançar tudo isso? Comprometimento. Eu acho que isso, talvez, assim, teve uma época que eu tinha bastante tempo até. Hoje eu tenho pouco tempo, então eu tenho que administrar melhor o meu tempo e ter um comprometimento maior com isso, para conseguir as coisas que eu desejo, né? Pessoas que eu admiro hoje são mulheres inspiradoras, como a Camila Vieira, mulheres que fazem diferença na vida de outras pessoas, né? Não só mulheres, mas homens também, né? Que lidam com grupos, que trabalham com pessoas e que são admiradas por essas pessoas. Acho que isso é uma coisa que eu admiro muito nessas pessoas. Já falei que o automático é o meu trabalho, acho que eu entro nessa loucura do dia a dia, então isso me traz muita ansiedade, né? E eu acho que é um mal do século, né? Acho que a ansiedade todo mundo tem. E o que eu não me perdoei? Isso é uma pergunta bem difícil. Mas eu acho que assim, o que eu não me perdoo muitas vezes é assim, que eu podia ter dito não muitas vezes. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade, às vezes, de falar não, Tem sabe? mais alguém aqui que é assim? Tem dificuldade de dizer não pro outro? Levanta a mão. Tânia e Fábio? Ok. E aonde eu mais me abandonei, talvez como esposa, eu acho que eu priorizei muito a parte da maternidade, meu trabalho, e acho que na parte assim matrimonial, como esposa, eu deixei um pouco de lado. Ok. Ok. Palmas pra Elaine, pessoal. Agora, próxima. Já que a Renata não pode, tem a Fábio e a Tânia, né? Parabéns pela vulnerabilidade, tá, Elaine? Deixa eu Fábio só abriu o acabar microfone. aqui, tá? Daí Fechou. depois eu falo. Falta uma ainda aqui, gente. Tá, então vou eu. Fechou. Eu tô digitando aqui, mas eu tô Então, registrando algumas coisas da nossa sessão, tá? tá. Então, a primeira pergunta é o que eu vejo, né, para mim daqui 5 anos, uma família unida em Deus, muita harmonia, muita saúde, realização profissional, empresarial, casa própria. Acho que seria nessa e algumas viagens também. A pergunta número 2: quem você se tornou nos últimos anos? Eu acho que eu esqueci de mim em muitos aspectos. Eu acabo vivendo bastante pelos outros. O que me impede de alcançar os meus objetivos atualmente? O medo, a procrastinação, insegurança e crianças de incapacidade. É o número 4: pessoas que me inspiram. Pessoas que são focadas, que fazem acontecer. É, todos os dias elas fazem aquilo que precisa ser feito. Esse tipo de pessoa me inspira. É como a outra colega falou, né? A gente assiste muito ali a Camila, o próprio Paulo e vários outros mentores, né? E eu admiro muito as pessoas, assim, que elas têm tudo regrado. E a gente olha e eu sinto uma dificuldade em estar fazendo isso. Eu sei que o resultado só vem após eu estar realizando as ações. Então, eu admiro muito pessoas que são focadas em todos os pilares do MAS, né? Que são todos os pilares da nossa vida para que a gente consiga ter um equilíbrio. O que me traz é verdadeira felicidade. Então, Deus, em primeiro lugar, nosso Senhor Jesus e Deus Pai, eu tenho uma alegria muito grande em estar conhecendo mais sobre a palavra, é algo que me traz uma leveza, serenidade, que tem me ajudado muito nessa essa conexão. A minha família e quando eu termino o que eu começo. Então, eu me sinto muito feliz quando eu consigo, eu inicio um processo, eu inicio um trabalho, alguma coisa, eu consigo finalizar isso com
corretamente. Então, isso me faz muito bem. E também quando eu ajudo os outros, eu tenho muito isso de sempre estar me doando, e não é algo que eu me sinto ruim com isso. Às vezes eu acho que eu me dedico um pouco a mais, né? E deixo as coisas da minha vida um pouco de lado. Mas eu gosto de estar fazendo isso, eu me sinto bem. Talvez tenha que administrar melhor o tempo, né, para esse tipo de coisa. Qual o primeiro passo? É ter coragem, é fazer acontecer, é comprometimento, é realizar metas, objetivos, organizar a agenda, para que eu possa encaixar tudo isso no meu dia a dia. Em quais áreas que eu me sinto que estou vivendo no automático? Seria financeiro e no trabalho. É meio que acordar e já. Eu tenho momentos de oração, de com meu filho, e daí das 8 horas em diante já mais focada nisso. Então, é meio que no automático. Pelo que eu ainda não me perdoei, por eu ainda não estar conseguindo dedicar tempo suficiente de qualidade às pessoas que eu amo. Isso inclui o meu filho, meu marido, os meus pais. Eu já melhorei muito, mas eu ainda tenho muito ainda a melhorar, a percorrer nesse caminho. Então é algo que eu ainda acabo me cobrando muitas vezes e me culpando. E a 9 eu não respondi ainda, Gustavo. Tava falando, mas tava mutado. Palmas pra Tânia, gente. Parabéns pela vulnerabilidade, tá? Fábio, Minha vez, então. Gente, eu sou muito de falar, não gosto muito de falar. Mas lá vou eu, né? O que eu realmente quero para minha vida é daqui uns 5 anos estar bem profissionalmente, né? Ganhando melhor, ganhando bem, para ter condição suficiente de conseguir dar bons estudos para minha filha. Que eu quero que ela esteja bem lá na frente também, né? Quem você se tornou nos últimos anos? Essa pergunta, eu me sinto assim, ó, quem eu me tornei, até então eu me sinto realizada, porque muitos dos meus objetivos lá, de infância ainda, e tudo que eu quis, até então eu consegui realizar, né? Eu consegui fazer a minha faculdade, eu consegui fazer minha carteira, coisas simples, mas que eu almejava para o meu futuro, né? De agora, e tudo que eu planejei, eu tive até então. Então, nessa parte, eu me sinto bem. O que me impede de alcançar meus objetivos atualmente? Eu acho que eu estou muito. Eu coloquei assim, ó, não sei. Tudo aquela de não saber se faço, se não faço, se fico, se vou. Sabe, acho que estou estagnada, assim. Quem são as pessoas que me inspiram? Eu coloquei, não sabia responder em que sentido, assim. O que me traz verdadeiramente felicidade e realização é a minha família, ver a minha família bem, a minha família unida. Isso já me traz paz assim para o coração. Eu vendo eles bem, para mim tá tudo certo. Qual é o primeiro passo que eu posso dar hoje para me aproximar do meu sonho? Eu preciso ser mais comprometida. Eu acho que eu preciso dar o primeiro passo, como eu falei, às vezes a gente fica estagnado, né? Não sei se vou, não sei se faço, mas para a gente ser melhor ali na frente, a gente precisa dar o primeiro passo e fazer o que precisa ser feito. Em quais áreas você sente que está vivendo no automático no profissional? Porque eu queria um pouco mais, mas eu ainda não estou onde eu quero, né? Que eu estagnei, assim. Onde você mais se abandonou, eu coloquei. Na verdade, eu sempre fui assim. Eu acho que isso também é uma questão de abandono. Tu não saber responder às pessoas quando necessário, não conseguir se defender.
Esse é o meu, eu acho que o meu abandono mesmo, que eu deveria me defender, né? Dar um pouco mais de mim em certas coisas, mas eu sou muito quieta, muito, sei lá, não sei falar. Eu falo para mim, sabe? Eu penso tudo o que falar, mas da minha boca não sai. Na hora que precisa, entende? É isso. Parabéns, Fábio, pela vulnerabilidade. É, na comunicação de algumas de vocês, automaticamente vem um padrão de crenças. Isso corresponde muito com o que a gente vai ver aqui ao decorrer desse treinamento, que é principalmente questão de priorizar os outros e esquecer de si. Porque, se vocês me permitem, eu acredito que por conhecer um pouco melhor cada um de vocês, falar sobre a minha crença, que eu acredito que todas compactuam da mesma, mas tem um versículo que fala o seguinte: amar o próximo como a ti mesmo. E esse versículo, ele precisa ser interpretado da forma correta. Você só vai conseguir transbordar amor no próximo quando você se amar de uma forma completa. Quando saber de fato quem é você. Saber a sua identidade. Saber os seus pontos positivos. Entender que tem algumas coisas que precisam desenvolver, sim. Mas as coisas boas que já está instalado em cada um de vocês. E principalmente a pergunta que eu fiz sobre as pessoas que você admira, eu vou pedir para você colocar características dessas pessoas. Isso é como uma tarefa, tá? Para semana. Citar no mínimo 5 características dessas pessoas que você admira. E se não tiver, encontre pessoas de referência. Pessoas que têm resultados que vocês gostariam de ter. Eu já Pode ser. tenho essa pessoa, Tem? tenho, eu já posso falar quais são as características dela. Pode falar então. Essa foi a pergunta mais fácil para mim responder. Qual? Eu coloquei o nome da minha irmã. A minha irmã é uma pessoa que nasceu e estudou a vida inteira aqui no interior. Ela fez uma faculdade pública aqui em União da Vitória, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela fez pós-doutorado, hoje ela vive nos Estados Unidos. Ela dá Certo. aula numa das maiores universidades. E ela me inspirou porque ela correu atrás dos objetivos dela, ela me inspira, né? Porque ela correu atrás dos objetivos dela, ela foi clara nas decisões quando ela precisou. Muitas vezes, que 5 vezes ela abandonou a família por 1 e 2 anos para poder fazer e concluir os cursos dela fora. Ela persiste, e ela, lógico que ela sente saudades da gente, mas ela persiste atrás do sonho dela, que era ser professora numa faculdade em outro país. Então, ela é hoje a pessoa que eu mais admiro, Sua referência. referência. Legal. E mesmo assim, escreva as 5 características. Por exemplo, você citou algumas, né, em tudo que você falou. Por Aham, exemplo, persistência, possivelmente a disciplina. Então, cita 5 e pode escrever no papel para a gente rever na próxima sessão, ok? ok. E eu passei uma ferramenta para imprimir, porém a Elaine eu acho que não chegou a ver, porque ela não estava no grupo, ocorreu um erro. Mas, fora a Elaine, teve alguém que não conseguiu imprimir? Todo mundo imprimiu? Fábio também? Que tá travado pra mim da Fábio. Fábio? Ok. Elaine, você não tem impressora em casa, né? Não tenho. Agora Não? Tá. tenho, mas não tá sem tinta. Não tem Não problema. adianta. A ferramenta que a gente vai vivenciar agora, pode ser que algumas de vocês já vivenciaram. Ela se chama Mas.
e aí depois você pode imprimir ela e só preencher no mas agora você vai, eu vou falando dos pilares, você vai colocando o pilar e vai colocando a nota no lado, tá? Como você já vivenciou, você lembra muito bem dela. O porquê? Aqui a gente vai ter um norte em modo geral, no que a gente vai vivenciar nas próximas sessões também. Porque eu quero que seja algo, como eu falei, existe um passo a passo, mas eu quero que seja algo mais personalizado possível para vocês. Então, quanto mais vocês conseguirem se abrir, ó, Gustavo, eu tenho a dificuldade nisso. Eu já notei algumas coisas aqui. Eu vi que algumas falou, procrastinação, iniciar e não finalizar. A gente vai viver ferramentas para restaurar emocionalmente isso, ok? Por isso que hoje um processo individual ele é tão poderoso. Por isso que ele é tão valoroso, tá? Hoje o Paulo Vieira, ele cobra 350 mil num processo individual. O Ronald, ele cobra 150 mil, que foi uma das pessoas que me treinaram. E o porquê tem pessoas que pagam? Porque gera resultado, tá? E o que difere um Paulo ou Ronald para um Gustavo é que eles atenderam mais pessoas do que eu. Mas a metodologia funciona, tá? Já atendi mais de 350 pessoas e todas tiveram grandes resultados. Só que eu consigo entregar a minha parte. A parte de vocês precisa ser realizada também. Estar presente nos encontros, compartilhar, ser vulnerável, fazer as tarefas. E eu garanto pra vocês que na última sessão vocês vão olhar pro rosto da pessoa muda. O tom de voz muda. O posicionamento muda. Até a forma dos ombros ficar muda. Quando a gente mexe nas emoções, automaticamente você começa a colher frutos. E até o final a Fábio vai estar falando um monte aqui. E muitas vezes os nossos bloqueios, né, que o Pablo Marçal ele traz muito em questão de bloqueios, né? Não gosto muito de usar esse termo, mas de repente ele fica mais fácil de explicar. Os nossos bloqueios veio de alguma coisa que aconteceu na nossa infância. E aí nos limitou de algo. Por exemplo, fui apresentar um trabalho de escola e todos riram de mim. Então, a tendência dessa pessoa ser uma pessoa mais introvertida, mais calada, ok? Então, tudo que acontece lá na infância traz um rastro pro presente. E o que a gente vai fazer? Vai ter ferramentas que a gente vai precisar voltar lá, entender o que aconteceu lá e dar um novo significado. E automaticamente vocês vão colher frutos no presente. Tem um filme, esse não é tarefa, mas se vocês se sentirem à vontade de assistir para entender melhor, que traz um conceito muito semelhante, se chama Efeito Borboleta. Ele é um filme bem antigo mesmo. Não sei se alguém aqui já assistiu. Mas já assistiu, Renata? Legal. Dessa explicação, vai trazer muita clareza sobre esse filme. Que eu vou dar um resumão do que acontece no filme. Basicamente, é um menino onde ele tinha alguns problemas. E um desses problemas era o seguinte: quando acontecia algo que era impactante na vida dele, ele desmaiava e ele esquecia o que acontecia. E aí ele começou a entender que era um padrão que ele tinha. E ele andava sempre com um diário, uma agenda. Então, quando acontecia algo, ele anotava e depois ele desmaiava. E ele começou a ter diversas agendas, porque começou a notar muitas coisas que acontecia ali. E teve um momento que ele estava numa faculdade americana, aquelas faculdades que tem lugar para dormir lá, compartilhar quartos e tudo mais. E ele levou uma menina pro quarto, eles estavam se beijando, até que a menina ela bateu num dos diários. E aí ele ficou chateado, expulsou a menina do quarto e ele pegou o diário e ele começou a ler. E quando ele começou a ler, veio a memória do que acontecia no momento. Ele lembrava daquela cena e era como se ele acessasse aquela cena. Um exemplo, o carro ia atropelar a amiga dele. Ele acessava a cena e falava: Ei, amiga, vem cá, que um carro vai te atropelar se você ficar.
E quando a menina saía no pensamento dele, quando ele voltava da leitura, ele estava numa cena totalmente diferente. Ele é um filme que, assim, ó, parece ser bem doido, né? Quando ele voltava da leitura, ele já estava casado, com filho, com casa, com um bom emprego. Então, um significado, um detalhe que a gente consegue acessar na nossa infância muda totalmente o nosso presente. E eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe, ela engravidou de mim e me deixou com minha avó e foi embora para Porto Alegre. Até 4 anos atrás, eu entendia que ela me abandonou. Só que depois de viver alguns processos, eu comecei a entender que ela foi para Porto Alegre porque lá tinha condições melhores de trabalho e ela mandava dinheiro para nos ajudar financeiramente. E isso mudou totalmente o contexto e o meu posicionamento. Que por mais que vocês acreditem que não, eu era uma pessoa muito tímida. E eu me sentia muito rejeitado. E me sentia inferior na hora de falar com uma pessoa. Se eu soubesse, se eu sonhasse que a pessoa tinha um intelecto maior, um pouco maior que o meu, faturasse mais que eu, se comunicasse melhor, ou que a pessoa se comunicava melhor, que eu nem me comunicava, né? Eu já me retraía, me fechava e não falava. Que doido, né? E hoje eu falo até pelos cotovelos. Por quê? Porque eu acessei e dei um novo significado àquilo, ok? E tem pessoas que podem ser que uma de vocês já passou por isso, ou de alguém que vai assistir depois, que também pode ser que sofreu algum abuso, automaticamente se retraiu. E possivelmente se ninguém defendeu naquele momento. E aí carrega um padrão também. Pode ser que algumas de vocês aqui passou por algo na vida com os pais ou com alguém e ainda não perdoou. E aí carrega um padrão de comportamento dessa pessoa junto com você. Por quando você não perdoa essa pessoa, você carrega ela no ombro. E carregar alguém no ombro por 20, 30 anos é pesado. Possivelmente, uma de vocês aqui, ou duas, ou três, ou todas, não gostava de um comportamento que a sua mãe ou seu pai fazia com você. Odiava esse comportamento. E de uma forma inconsciente se vê repetindo com seus filhos. Ou com alguém, com o marido, com um amigo. Falta de perdão. Você carrega junto quando não perdoa. Tá fazendo sentido? Sim? Estou um pouco assustado? Pegando pesado? Não? Carrega junto quando não perdoa. Gustavo, mas eu já pedi perdão. O perdão, ele é uma decisão e ele é uma ação antes de se tornar um sentimento. Tem um versículo da Bíblia que fala o seguinte: Mateus e Pedro, eles davam muito conflito entre eles. E chegou um momento que Mateus foi pedir pra Jesus e disse: Jesus, o que que eu faço com aquele cara lá? Eu não aguento mais ele. Aí Jesus falou: vai lá e perdoa. Aí Mateus falou: ah, é só lá perdoar e tá resolvido? Aí Jesus falou: perdoa 70 vezes. Aí Mateus: nossa, Jesus, 70 vezes? Aí Jesus falou: 70 vezes 7. Por quê? Porque no início, o perdão ele vai ser só algo verbalizado. E não vai sentir lá dentro. Então por isso precisa perdoar, 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 até sentir. E como eu sei que eu já perdoei? Não me gera desconforto em pedir perdão pra pessoa. Aí você sabe que já perdoou. Faz sentido? Ok? Ou assustadas ou com frio. Espero que seja com frio. E agora a gente vai fazer então o nosso mas.
para ter clareza em cada área da vida. Só que esse mas, eu preciso que vocês façam da seguinte forma. Vocês vão dar uma avaliação pelos parâmetros que eu vou falar. Por exemplo, vou olhar ali para conjugal. E já vou, conjugal, não, tá bom aqui em casa, nota 9. Só que de repente eu vou falar o seguinte: tempo de qualidade, olhar no olho, aquele beijo apaixonado. Aí você vai dizer, opa, não beijo uma vez por semana, não abraço, não olho no olho, então não é um 9. Você vai olhar pelos parâmetros que eu vou dizer, ok? Combinado? Dúvidas até aqui? Tá, tu vai passar os. Aí, para você, Laine, em específico, eu vou te Aham, dizer, eu vou dizer os pilares, você anota o nome do pilar e coloca a nota do lado. tá. E aí, depois você recebe a ferramenta e você só completa na ferramenta. Pode ser? Então, tá. Uhum. Fechou, então. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos lá, então. A gente vai iniciar pelo pilar espiritual. Hoje, nesse pilar espiritual, você sente cuidada por Deus, amada por Deus. Você sente que Ele ouve as suas orações. Você ora, você agradece, você visita um templo, independente da sua crença, e existe uma frequência, existe uma continuidade. Você serve, você ajuda nesse templo. E de 0 a 10, que nota você dá no pilar espiritual? Vocês vão colocar onde tem um círculo. Vocês percebem que tem um círculo e o quadrado no mas, né? No seu caso, Elaine, você vai colocar o pilar e o número, a nota de 0 a 10 do lado. Verdadeiramente. Próximo pilar. Pilar parentes. Quando a gente fala de parente, a gente fala de pai, mãe e irmãos. Porque no momento que a gente casa, acredito que todas são casadas. São, né? São. Todas são casadas. O seu marido se torna sua família. E os seus pais se tornam seus parentes. E com muito amor vocês precisam olhar para isso. Os pais, eles precisam ser honrados, respeitados, amados, mas a sua vida é a sua família. E a pessoa mais importante da sua vida, ela precisa ser você. Se não for você, tem algo de errado. Para quem tem filhos, a segunda pessoa mais importante não é os filhos, é o marido. E a terceira pessoa é os filhos. E aí depois vem os parentes. E tem coisas que pode ser que vocês que estão aqui, vocês que vão assistir depois desse treinamento não acessam, porque não sabe colocar cada pessoa no seu lugar. Tem pessoas que não acessam por priorizar a mãe ao invés do marido. Ou às vezes priorizar o marido ao invés de se priorizar. Em o pilar parentes, você vai avaliar da seguinte forma: tempo de qualidade com eles. Quando estão presentes, se você faz o seu papel. Gustavo, como que é o meu papel? Papel de filha.
Você quer ensinar eles a algo, quer dar pitaco, dar palpite. Se eles brigar, você é o conselheiro deles, não. É o papel de filha. Mãe, não quero ouvir isso agora, mas faz aquele pudim que você sabe fazer, que eu gosto. Fazer o papel de filha. Quanto você respeita, honra, consegue perdoá-los se em algum momento da vida eles te machucam. Abraça, olha no olho. Quando está presente, está 100% presente, sem a presença de um aparelho celular. De 0 a 10. Que nota você dá para Pilar Parentes? Respira fundo. Pilar conjugal. Como que é o tempo com seu marido? Tem olho no olho, beijo, abraço, tempo de qualidade, diálogo, que é muito presente em pessoas que eu atendo, que é casado há muitos anos, mas não existe um diálogo, não existe uma conversa. Sabe aquela rotina, tempo passando. Beijo é só quando faz sexo, olha lá. Quando faz sexo ainda. Sexo de qualidade, quantidade. Como que você avalia a sua maneira, ou a sua forma, a sua capacidade de fazer ele feliz sem esperar algo em troca? Não, eu só vou fazer se ele fizer. Aí ele também, não, só faça se ela fizer. Muitas vezes, o orgulho nos impede de chegar em muitos lugares. E reconhecer, eu tô errado. E tem muitas que devem estar pensando assim, acho que ele tinha que estar aqui ouvindo isso, né? Autorresponsabilidade. Você que está vendo isso, está assistindo, está presente aqui agora, você é capaz de transformar o seu relacionamento e a sua vida. E o seu marido também. Mas quem está tendo o privilégio de acessar é você. Então a responsabilidade agora é sua. Como que você avalia de 0 a 10 no pilar conjugal? Fundo. Pilar filhos. Para quem tem filho, vai avaliar tempo de qualidade, olho no olho, beijo, abraço, momento presente, senso de missão, senso de pertencimento. O que é o pertencimento, Gustavo? É fazer a criança se sentir pertencente daquele ambiente. Diversas formas tem de fazer isso. Tem um livro que se chama Educar, Amar e Dar Limites, que ele ensina com detalhes de como fazer a criança viver essas experiências. E o quanto você dá limite para eles também. E quem não tem filhos, tem alguém que não tem filho que está assistindo, qual é a sua necessidade em questão de ter filhos? Quanto menor a nota, mais eu quero ter filhos, quero para ontem. E quanto maior a nota, tá bem assim. Um 10 talvez eu nem penso em ter filhos. Como que você avalia? De 0 a 10. Próximo. Pilar social. Amigos em quantidade e qualidade. Pessoas que são referências para você. Pessoas que você olha e que você admira. Gustavo, não tenho amiga. Também é feedback.
Porque qualidade e quantidade. Ah, eu tenho só uma amiga que vejo uma vez por mês. Também é um feedback. Porque você colhe resultados, você é o reflexo das pessoas mais próximas. E se não tem ninguém, existe uma lacuna. E quando existe essa lacuna, os estímulos ao redor é o que preenche. De uma forma mais incisiva. Então, hoje você tem um hobby, em que frequência você participa desse hobby se tem. Gustavo, só ando com gente que não faz sentido eu estar junto. Menor a nota. De 0 a 10. Como que você avalia esse pilar social? Pilar saúde. Você tem energia, posição, preparo físico. Quando você se olha no espelho, você se sente feliz com o que vê? Tem feito exames? Quais tem sido o resultado desses exames? De 0 a 10. Que nota você dá para o pilar saúde? Frequenta atividade física? Pilar servir. De que forma você tem ajudado pessoas fora do ciclo familiar? Com palavras, financeiramente, ações? Tem ido visitar de repente uma instituição? Gustavo, no meu trabalho eu sirvo. Não é válido. Você está trabalhando. Você é remunerada por isso. Fora do seu trabalho. O que você faz para a comunidade no qual você faz parte? De 0 a 10, que nota? Pro pilar servir. Intelectual. Tem lido livros, participado de cursos, seminários, tem se desenvolvido ou buscado aprendizado na parte pessoal ou de repente profissional. Só de estar aqui já é uma nota muito positiva. Você está buscando algo e está pagando preço. De 0 a 10. Qual nota pro pilar intelectual? Pilar financeiro. Você está feliz hoje com sua renda, com seu prolabore? Tem crescido nos últimos dias, nos últimos meses? Tem investimentos? Sabe investir? De 0 a 10. Qual nota pro pilar financeiro? Profissional. Tem crescido profissionalmente? Hoje você é feliz com o seu trabalho, com sua carreira? Você faz o que gosta? O porquê você faz o que você faz? Hoje você faz diferença na empresa? Se você não estiver presente, as pessoas sentem a sua falta? De 0 a 10. Que nota pro pilar profissional? E o último,
pilar emocional. Quais são as emoções que vêm quando você acorda de manhã? Se sente feliz, triste, animada, depressiva? Você consegue identificar o seu próprio valor? Tem algum sintoma de ansiedade, depressão, angústia? Consegue mapear suas emoções? Tô sentindo raiva, tô sentindo medo, tô angustiada. De 0 a 10. E nota pro pilar emocional. Ok? Quem finalizou pode ir ligando os pontos e ver o formato que o desenho teve. Ok? Ligar os pontos. A gente traz uma perspectiva seguinte: quanto mais estiver formando uma roda no desenho que formou, mais a vida vai estar fluindo. E quanto maior essa roda, mais estaria próximo de uma plenitude, de viver algo grandioso. E a pergunta que eu faço para vocês: essa roda roda? Ou ela passa cambaleando? Tem uns que formam uma estrela, outros um tubarão. Como que tá essa roda? E ao olhar para essa roda, que ficha que cai para vocês? Anota. Que ficha que cai? E através dessa ficha, qual decisão toma? Gustavo, como assim? A gente usa muito o verbo ficha cair por causa daquele orelhão, né? Então, o que que seria ficha cair? O que que eu aprendi? O que que eu percebo? O que eu aprendo? E depois, uma decisão que eu posso tomar para resolver tudo isso. Ok? 2 minutos. Ok? Duas pessoas para compartilhar. Que ficha caiu? Primeiro, como que tá o mas, a ficha que caiu e a decisão que toma. Depois a gente já vai para as tarefas e já se encaminha para o final. Ok? Uma de cada vez, tá? Não dá para ouvir todo mundo junto assim ao mesmo tempo. E é muito importante. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir, tá? É muito importante vocês estarem nos encontros.
Porque quando você compartilha algo, você traz luz para aquilo, quando você tá presente. E quando você toma uma decisão, é que você tá tomando decisão na frente de outras pessoas. Então o seu cérebro inconsciente ele diz assim, cara, eu tomei essa decisão, a Elaine sabe, a Renata sabe, a Fabiola sabe, a Tânia sabe. E vai ter decisões aqui que eu vou pedir até para vocês compartilharem no grupo. Por quando gera um compromisso com a outra pessoa, você faz. E quando é só pra você, você não faz. Então deixa eu contar um segredo pra vocês. Aqui ninguém procrastina. Por quando é pro outro, você levanta até de madrugada em menos 2 graus pra ajudar. Por que que você não faz o mesmo quando é pra você? Falta mais amor consigo. Falta mais saber quem é de fato. Se priorizar. E descobrir principalmente a sua preciosidade. Deus, ele é tão perfeito que ele construiu milhões e milhões de pessoas e nenhuma é igual a outra. Nenhuma tem a mesma digital da outra. Parou pra pensar? Vocês são mulheres únicas, cada uma tem a sua preciosidade e uma é diferente da outra. Só que muitas aqui têm o hábito de focar nos seus defeitos e esquece de ver a quantidade de qualidade que já tem. E se compara. Faz sentido? Sim? Não? Mais ou menos? Quem inicia compartilhando agora? Duas pessoas dessa vez, pra gente não prolongar muito tempo aqui. Tânia? Bora lá, Tânia. Bem, em primeiro lugar, eu quero colocar aqui que eu já fiz várias vezes o MAS e todas as vezes ele sai diferente. Hoje eu percebi que algumas notas que eu assim, diante do primeiro MAS que eu fiz, as notas em algumas áreas elas eram mais altas e hoje elas estão um pouco mais baixas. Eu acredito que é a tomada de consciência que eu tenho, a visão que eu tinha antes da perfeição, né? Diante da minha ótica, do meu conhecimento na época. Então, hoje eu vejo que eu ainda tenho muito a melhorar. Quando a gente acaba colocando ali em cada pilar tudo que a gente deve de fazer, da forma que a gente deve de agir. O meu mas hoje ele ficou uma roda, mas ele ficou tipo um. Vou mostrar aqui, Boa. assim, não sei se dá pra ver. Tipo um pato, um bico. Uhum. Então, essa roda não gira, né? Então, Ok. que fichas caem que o meu mas ele está disfuncional e que decisão que eu tomo, eu acho que tá mais assim em mim, em me amar mais, me priorizar, porque a partir do momento que eu estou bem, que eu estou em equilíbrio, tudo que está à minha volta automaticamente vai começar a se realocar de uma forma, de uma maneira mais funcional. Ó, Isso. obrigado, Tânia. Parabéns aí pela vulnerabilidade. Quem mais? Um de cada Oi, vez. A Elaine. eu não tenho a roda aqui agora, mas, mas mais ou menos assim, pelas notas que eu coloquei, né? Eu percebo assim que talvez igual a Tânia ali, eu estou bem na média, mas tem três pilares da minha vida que eu preciso melhorar bastante, que foi onde eu vi assim que as minhas notas foram mais baixas. Que é a parte espiritual, né? Servir e a parte emocional.
Eu acho que são os 3 pilares, assim, que as minhas notas foram mais baixas, que eu acho que eu tenho que desenvolver mais, né. Parte espiritual a gente sabe que é orar, buscar, procurar se alimentar, né, da palavra, né, porque é a palavra que alimenta e às vezes a gente meio que se distancia, né, disso. Servir, eu acho que eu, apesar de o meu trabalho praticamente é servir, mas como você falou, não é trabalho, né, eu sou remunerada para isso. Então eu acho que eu tenho que procurar mais servir de alguma forma voluntária, de alguma forma que eu consiga, de repente até na igreja, de alguma forma que eu me sinta útil e que eu realmente possa ajudar as pessoas. E a parte emocional, que eu acho que eu preciso desacelerar e cuidar muito no que penso, no que tipo assim, não, essa parte emocional eu passei por uma fase uns 2 anos atrás bem difícil, assim, bem complicada, cheguei a entrar em depressão, para tu ter uma ideia, assim, que eu cheguei a emagrecer 20 quilos, muito rapidamente, passei por uma cirurgia também na época, mas problemas com trabalho também, e coisas que eu imaginava que era frescura, uma depressão, eu achava que era coisa de gente que não tinha muito o que fazer e que eu percebi o quanto a gente é vulnerável, sabe? E o quanto eu precisei nesse momento de Deus e o quanto eu precisei de apoio familiar e o quanto eu precisei se voltar e parar e dizer o que que eu estou fazendo comigo, sabe? E, é só nesse momento que a gente cresce, que a gente evolui, que a gente se autoconhece. E eu acho que eu venho nesse caminho, sabe? Hoje eu estou me sentindo muito melhor, hoje eu estou mais confiante, hoje eu sinto que muitas vezes assim, nossa, eu estou reclamando do quê, sabe? Eu percebo que a minha vida ela tá fluindo, mas esses 3 pilares que na verdade assim, é espiritual, servir e emocional, que eu ainda tenho que melhorar bastante. Ok, qual é a decisão? Buscar mais, Tá? me De que forma que você vai prontificar buscar? mais, cuidar mais do emocional, acho que isso é importante, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente não procurar, não, sabe, é difícil, né? Porque assim, muitas vezes tu lida com situações difíceis, mas assim, você não misturar, né? Não trazer para você coisas do trabalho, coisas pro lado pessoal, para a família, para dentro de casa. Ok. Show. Agora, obrigado, tá, Ellen, pelo compartilhamento. Agora eu vou passar algumas tarefas para fazer em casa. Só que existe dois perfis de pessoas. Então a pessoa diz que não tem tempo para fazer, que a vida é corrida. Só que muitas vezes vai precisar arrumar tempo para cuidar do seu emocional num psicólogo ou psiquiatra, para cuidar de um divórcio. Às vezes até tá cuidando de coisas que não gostaria. E tem aquele outro perfil de pessoa que faz o que precisa ser feito, encontra 10 minutos por dia e tem grandes resultados. E a pergunta que eu faço é: você prefere ser a primeira? Decide ser a primeira ou a segunda pessoa? Segunda? Segunda? Elaine? Segunda? Fabi? Segunda? Ok. Como vai funcionar? Eram 6 pessoas, porque cada encontro vai ter uma pessoa que ela vai ser a líder ou a responsável. E aqui a gente é todo mundo tem um nível de consciência além, sabe que a gente vai passar por 6 encontros, sabe que vai ser desafiador, mas sabe que vai trazer muito resultado. E essa pessoa que vai ser a responsável por cada encontro, cada encontro vai ser uma pessoa diferente. Ela vai ser a pessoa que vai cobrar sobre as decisões e as tarefas da semana. Cobrar com amor e com zelo.
E aí, meninas, vocês já fizeram a tarefa? Manda foto no grupo. Chamar no privado. Ok? Lembrem-se que não é a vida toda. São 6 semanas. Então, dediquem esse tempo para vocês. Porque quem vai colher o principal resultado vai ser vocês. Tá? Vão ser só 30 tarefas por semana. Brincadeira, é bem pouquinho. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Ainda não? Ainda não. Ok. Vocês vão assistir um filme que se chama O Poder Além da Vida. Detalhe: esse filme dificilmente vai ter na Netflix ou em algum streaming. Então eu vou disponibilizar para a pessoa que for a líder e essa pessoa vai mandar no grupo. Ah, por que que você não manda direto? Porque essa pessoa que é responsável é a líder, ok? Vocês vão fazer uma surpresa de amor para vocês mesmos. Seja tomar um café sozinha, seja comprar um presente que gostaria e acha que é supérfluo porque para os outros vai lá e compra e para si não compra. Seja um bolo que faz tempo que queria comer e não, não é minha prioridade. Agora vai ser porque você vai se priorizar, ok? E terceira e última tarefa, escrever uma carta de despedida do que você não quer mais em si. Quem eu não quero mais ser. Não quero mais ser procrastinadora, não quero mais ser. Vou dar exemplos aleatórios. Preguiçosa, que inicia e não finaliza. Você vai mapear tudo o que você diz assim, ó, a partir de agora eu não vou mais ser assim. Todas as tarefas, quando serem concluídas, vai ser colocado no grupo. Assistiu o filme. Ó, minha surpresa foi isso. Vai lá e tira foto comendo um bolo. Só não manda perto de meio-dia, porque senão eu vou ficar com vontade e as outras pessoas também, né? Brincadeira, pode mandar, tá? São só 6 semanas. Mas depois no final vocês vão ver o quanto valeu a pena. E como a gente vai fazer com a líder da semana? A gente vai pegar da ordem alfabética das pessoas que estão presentes no treinamento. Então é muito importante estar presente. Outro detalhe importante. Hum. As pessoas que estiverem 100% de presença, eu vou dar um presente que tem um valor bem significativo no final do treinamento. Ou as que tiverem um maior percentual de presença. Eu sempre brinco, brinco mesmo, tá? Com os meus clientes no individual. Só tem uma justificativa pra você faltar. Coloca o certificado de óbito e aí você que tem que me entregar ainda. Única forma de você faltar. Isso é pra você. Não é pro Gustavo, não é pra. É pra você. Se priorize. E o nosso cérebro, quando ele começa a completar algumas coisas, traz um senso de satisfação e de capacidade. Então,
iniciem esse treinamento e vão até o fim. Vai ter momentos que você não vai ter vontade de vir, vai estar frio, vai ter outras coisas que vai chamar. O marido fez aquele fogo no fogão a lenha lá, ai, que vontade de me esquentar e não vim. Mas se desafio e vem. São só 6 semanas. Só que são 6 semanas que pode mudar a história da vida de vocês. Nossa, Gustavo, tudo isso, sim, tudo isso. Que eu aplico no individual, eu tô basicamente aplicando para vocês em grupo. E aqui vocês pagaram um valor de menos de R$ 700. A gente tem pessoas que pagam 18 mil por aula individual. E todo mês tá entrando cliente. Se tá entrando cliente, tá gerando resultado. No mês tem indicação. Se tem indicação é porque tá gerando resultado. Tem pessoas renovando o contrato. Se tá renovando, tá gerando resultado. E se acontece com todas as pessoas, ou a maioria das pessoas que executam, só basta você executar. Vai acontecer com você também. Vocês vão ter ganhos assim que vocês nem imaginam. Vem buscar uma coisa e acontece outra que fiquem atentas a isso. Dúvidas? Então, por ordem alfabética, a primeira que vai iniciar vai ser a Elaine. O papel é simplesmente acompanhar se as outras pessoas estão fazendo, né? Aham. Priorizar as pessoas que participaram do treinamento, porque vai ter pessoas que vai assistir depois, pode ser que tenha pessoas que vai assistir só na terça-feira. Então, assim, a atenção maior minha vai ser para as pessoas que estão presentes, tá? Sim. Então, vai, Para mandar, então, para individualmente para cada uma? pode ser individualmente, mas quando concluir a tarefa, colocar no grupo. Isso dá um Uhum. incentivo, uma lembrança. Porque vamos supor o seguinte, você vai amanhã assistir o filme. Aí a Tânia olha, opa, tem que assistir o filme. Já vou assistir também. Entende? Então é esse compromisso para sair essas execuções. Beleza. E não venham com Vamos lá. historinha que não deu tempo, tá? Que eu não aceito historinhas. Beleza? Ah, beleza. Vocês vão receber o registro também nessa sessão, tá? Vão receber lá no grupo. Vocês podem baixar, vai ser um PDF. Vai ter as tarefas. Vai ter basicamente o que a gente conversou aqui, né? De algo mais o todo, não tão íntimo, tá? Coisas mais íntimas não vão ser registradas. Fez sentido para vocês até aqui? Sim. Sim? O filme tu vai passar, daí a gente daí Vou passar repassa, o como é link. que é? Vou passar Ah, o então. link do que você pode baixar ou assistir ele online, tá? Que eu tenho um banco de dados com os filmes que não tem em streamer, né? Então tem centenas de filmes lá. Eu vou achar e já te encaminho. Ok. Ok, bora se esquentar então. Hoje passou um poucos minutos, que a gente iniciou também alguns minutos depois ali para ter esse ajuste inicial. Mas a partir do próximo encontro vai ser assim, ó, estourando 1 hora e meia. Não ficar cansativo para não ficar chato e ser bem prático. Prático e objetivo, tá? Apareçam pra foto. Fabi, liga a câmera, Fabi. Vou tirar o óculos, né? Passar um perfume. Será que a Fabi tá aí? Deixa eu ver. Acho que ela mandou aqui pra mim, deu problema. Depois a gente tira um print da foto da Fabi. Aí, ó, ela voltou. Você liga a câmera, Fabi? Só pra gente ir. Um sorriso só pra foto, né? Não cansar o sorriso. Fabi?
Show. Vou tirar a gente aqui, então. Espera só um pouco. Quê? A pequena ela pedindo algo pra comer. Show, vamos tirar. Aí, voltou? Ai, ai. Vamos tirar nossa fotinha, então. Sorriso pra foto. Finjam que a gente sorriu a sessão inteira. Vou mandar no grupo. Fechou então? Até a próxima quarta, às 19 horas. Tenha uma ótima semana. Agora a Fábio apareceu. Vamos tirar outra então, Fábio. Ai, bate de novo aí. Desculpa, gente. É a minha internet que tá maluquinha. Fechou. Sorriso pra foto. Show. Até o nosso próximo encontro. Se tiverem dúvidas, coloquem no grupo, Obrigada. tá? Até então, meninos. Fiquem com Deus. Vou cobrar durante a semana, hein? E a Helena é responsável aí de cobrar vocês. Vou encher o saco, tá? Até realizar, isso aí. Bora pra cima. Então tá bom, um abraço, Um tchau. abraço, tchau, tchau.